Um planeta condenado. Cientistas em desespero. A última esperança de um casal bondoso. Meio homem pensante. Meu nome é Rafael. Esse é o Filosofia e Cafeína. E hoje vamos falar dos heróis. Na verdade, finalmente vamos falar de heróis, mas vamos falar dele. O primeiro vídeo dessa série tem que ser sobre aquele herói. Eu vou pedir para você fechar um pouco os olhos. Imagine um super-herói. Qualquer um super-herói. Quem que você está imaginando? Agora pode abrir os olhos. É um pássaro? É um avião? Muita miopia ou um filtro safado? Não, meu, Superman. Vamos falar agora se realmente significa esse símbolo. O que significa esse símbolo? Por que ele foi criado? E quando ele foi criado? E por que ele foi criado naquele momento? E será que ainda serve pra alguma coisa hoje em dia? Então vamos esquecer um pouco aqui aquele Superman taxado da China, da Shopee, e vamos falar do original. E o que realmente podemos aprender se ele tivesse no peito. Ou melhor, ainda precisamos de esperança? É uma análise, aliás, de como que esse livro aqui se tornou esta HQ aqui. O que será que elas têm em comum? A gente vai ver um pouco da leitura de Odisseu, de Hércules, um inteligente e um herói muito forte. Entender um pouco como que esses heróis viraram esse. Então fica até o final do vídeo, deixa seu super like e se você quiser ainda aprender muito mais conteúdo aqui no canal, tanto de heróis quanto de filosofia, nós vamos falar dos filósofos mais difíceis, mas de uma maneira bem fácil, já entra para a Liga da Justiça dos Inscritos e você não vai perder nada disso. Inclusive eu tenho essa edição super rara da revista de Aço. E por isso que se eu falar de gibi durante o vídeo, né, é porque eu tenho gibis. Esse aqui é o meu mais raro. Inclusive, né, esse aqui é quando o Superman volta depois de ao terceiro dia, depois de ter morrido. Enfim, vamos falar ainda disso muitas outras obras, todos os filmes do vídeo, tá? As origens do Superman. Antes mesmo do Superman ser esse cara super forte, resistente, um voo, invulnerabilidade, com visão de raio-x, visão de calor, sopro congelante, ou seja, bem poderoso, P-H-O-D-E-L-E-S-O, poderoso, inclusive voltando pro meu, no começo ele é mais potente que uma locomotiva e mais rápido que uma bala, capaz de saltar em prédio em copinho. Hoje em dia é esculhambação. E se eu tentar tirar a Terra do caminho? Eu poderia até explicar, mas não vai dar tempo. Você tem um plano? Não, mas os... Sua origem, como eu disse, que era mais singelo, remonta a junho de 1938, na revista Action Comics, inclusive faz parte do cenário, em junho de 1938. O que o Superman fez naquela época? A primeira coisa que nós temos que ver, que a Bella ele era muito mais otimista, de 29, de depressão. Você deve ter estudado os seus livros de história, onde, graças ao crash da Bolsa de Valores, os Estados Unidos teve uma crise econômica, também resultou na perda de empregos, e também no entretenimento era mais barato. Um gibi, na época ainda era feito papel de jornal, era muito mais barato. Então, além do cinema e das músicas gravadoras, as revistas em quadrinhos começaram a circular mais. E uma revista mais otimista para ajudar o povo. Inclusive, o Superman tem as cores da bandeira norte-americana, ele é otimista, assim como o povo norte-americano, que agora tem que ser otimista, e umas revistas que começam a circular mais e faz o grande sucesso justamente por ser otimista em época de revistas que falam sobre criminalidade, investigação criminal e ficção científica, que já estavam ficando cansadas, assim, saturadas. Não bastava tristeza, ainda tinha que ter obras tristes. Então a ficção começou a ser esse alívio. Então esse símbolo que nós vamos falar hoje, antes de virar esperança, virou um símbolo de alívio. Uma boa história, feliz e otimista para você ler num período de depressão, uma história feliz, otimista e barata no tempo de crise econômica. Então nosso herói já começou fazendo mudanças. E na Segunda Guerra Mundial, junto com o Capitão América, da outra editora da concorrência, eram as revistas que mais vendiam dos potes de guerra, ou seja, eles ajudaram nossos aliados. Então, nossos heróis já começaram a fazer mudança no mundo real. Aqui eu estou falando das histórias de quadrinhos, dos feitos na ficção. Eu estou falando da contribuição no nosso mundo real. Como esses heróis aqui também faziam diferença no mundo real, na época dos gregos, lá no ano 700 a.C., na verdade, eu Grécia lá em 400 a.C., mas aqui a gente está falando mais ou menos 700, né? Filho do Pelmério. A paideia, que é diferente da educação, a paideia é uma forma de ensinar os jovens. Esses livros no grego original é inclusive em rima, e eram colocados em rima, ou melhor, em poesia, cantar estes poemas, estudar e saber contá-los, saber desenvolver-se, saber ser eloquente no teatro grego e também saber
que esses heróis inspiravam. Coragem, força, inteligência, assim como a Liga da Justiça, o panteão dos heróis gregos também tem suas especificidades. Cada herói, se você for tanto na Ilíada quanto na Odisseia, sendo que o Odisseia é muito mais Odisseu do que o Aquiles, eles vão ter cada um uma habilidade especial. A Liga da Justiça tem um grande problema, no Apocalipse, para vencer. Então, o Batman vai criar uma criptonita que vai ser colocada na arma do Cyborg. E essa arma do Cyborg é muito poderosa para o próprio Cyborg, então o Superman vai ter que carregá-la, assim como na mitologia. Um exemplo, né, nós temos o Odisseu e o Hércules. O próprio Hércules, ou Hércules, como ele é o super forte, assim como o Superman é super forte, não é só força, ele não vence os inimigos no murro. Quer dizer, alguns sim, mas ele vence algumas adversidades usando a força de forma inteligente. Exemplo, Superman usa a força contra o seu maior inimigo, Lex Luthor, e de força não tem nada. Então, às vezes, ele tem que voltar o tempo e jogar ao contrário, fazer algumas outras coisas que são praticamente impossíveis, assim como o Hércules, que precisava de um estábulo do tamanho de uma cidade. Super força não te ajuda. O que ele fez? Desviou um rio, e aí o rio passou e limpou o estábulo. Ele tem um inimigo ultra poderoso, que quanto mais você bate nele, mais forte ele fica. O Apocalipse, quanto mais ele luta, mais ele aprende, mais forte ele fica. A Hydra, quanto mais cabeça da Hydra você corta, mais forte ela fica. Então você tem que aprender a usar a tocha que você usava para não se perder no escuro, para queimar e cauterizar a ferida. Então você tem que aprender a levar essa luta para um lugar onde ele perca. Os atributos da herói, os atributos que uma pessoa precisa ter, vão muito mais além de seus atributos naturais. Ela precisa ser inteligente, prudente e virtuosa, com seus talentos ainda por cima. Então, tanto o ensinamento dos heróis, quanto dos heróis em quadrinhos, vão permeando e inspirando as gerações. Só que eu falo muito mais de cada mito especificamente nesse vídeo aqui sobre mitologia. Inclusive, tem várias reflexões filosóficas nesse vídeo aqui. Assim como o outro que eu vou citar, vou deixar ele na descrição, na recomendação. Então, se você gosta de histórias e quadrinhos, você vai gostar dos heróis mitológicos. Herói e herói. A gente sempre vai saber o que é herói. Não importa quanto tempo passe, os heróis sempre vão ser importantes. A justiça sem a força é impotente. A força sem justiça é tirânica. Claro que nós vamos citar outras obras. Não só Superman em grandes clássicos, que ainda vou falar um pouco mais da obra que eu apresentei aqui, e também do Injustice, né? Qual a diferença de justiça e força. Mas, vamos falar um pouco, não do Superman do Injustice, ou do que é desastres, né? Mas vamos falar do Superman Prime. Não o Superman Prime em si, ou melhor, Superman canônico. No próximo vídeo, que se você é inscrito, você não vai perder, que é o vídeo do Batman, vou falar também do Batman Prime. E isso é esse conceito que eu mesmo estou criando aqui de Prime. É aquele que te reconhece. Se você assistiu um vídeo, por exemplo, um filme do Superman, e estiver muito diferente, você fala, Superman não é assim. Mas Superman é um personagem da ficção. Como que você sabe se ele é assim ou não é assim? Existe todo um escopo, uma ideia que é criada nas histórias. Você abstrai elementos de cada história, e com todos esses elementos abstraídos, tem um escopo único, que a gente vai chamar de Herói Prime, ok? Por exemplo, Por enquanto tá tudo tranquilo. Foice e Martelo, a HQ, porque a série é uma merda. O Superman, sabe que não é igual ao Superman Prime, o Injustice, ao Superman de Tabor. Ele é forte, blá 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 blá, mas ainda não é. Inclusive, o Superman Prime não mata. E esse filho de Krypton chega aqui com uma última esperança, carregando a esperança do peito, e o povo fica deixado pra trás. Ele é meio super ser, e ao mesmo tempo ele se conecta com a gente, porque ele é criado por uma família, coisa que faz parte do ser humano. Aí ele é aquele pessoa, pleno 2023, família, sim, família, uma coisa essencial ao ser humano. Por isso que o Superman se torna humano apesar da família dele. E gera vários momentos como esse. Parece magro. Está doente? Oh, mãe, eu sou o Superman. E eu sou sua mãe. É melhor você se cuidar. Sim, senhora. Filho, o último filho de Krypton, mas um filho da Terra, filho de uma mãe terrana. E mais que isso ainda, o herói, se você assistiu o outro vídeo que eu vou deixar aqui de recomendação, a jornada do herói, ele precisa ter um sacrifício, ou uma perda. Então o Superman se sacrifica. Aí na azul, pensa num herói, fecha o olho mais um pouquinho. Pensa num herói, um homem que se sacrificou para salvar a humanidade. Viu como o sacrifício é algo que é muito difícil. Você precisa ter muita vontade, muitos poderes para realizar o sacrifício. E é o que torna um herói. Então, família, sacrifício, herói. Por isso que muita gente lacrova não gosta do Superman, né? É com sacrifício, com vontade e muita determinação. Se você gostou de um herói, Superman Prime, ele sempre vai ter dois personagens muito importantes.
que é o seu grande amor, Lois Lane, e seu grande inimigo, Lex Luthor. O Superman tem mais inimigos, Darkseid, o Doomsday, entre outros, Bizarro, que são poderosos, Zod. Mas o principal inimigo do Superman é o Luthor, uma pessoa careca que se acha Deus. Não, voltando. Uma pessoa careca que se acha Deus. Uma pessoa com muita ambição que tenta vencer o Superman não na força, mas sim na inteligência, que pode explorar a sua maior fraqueza, com essa dualidade de ser e um humano comum. Mas quem é mais ambicioso? Quem é mais ganancioso? Nosso Superman ou nosso humano comum? Nós, humanos comuns, tendemos a nossas inclinações. Imagine uma mesa inclinada. Então, se ela está inclinada, inclinações, e coloca um objeto que tende a escorregar. Nós, humanos, tendemos a escorregar. Nós temos inclinações. Aqui eu estou falando de Kant, você nem está percebendo. Nós temos inclinações. E é muito difícil nós superarmos essas inclinações. Então, um vilão humano, ele é muito invejoso. Ele é muito mau e manipulador. Agora, a pessoa que é capaz de ser boa, é difícil ser bom. É difícil jogar em papel no lixo. É fácil jogar na rua. É difícil não querer se vingar. É difícil aplicar uma lei. É fácil você aplicar apenas a força. Então, uma pessoa que é muito boa, é muito capaz. Uma pessoa que é capaz de tudo, um super ser, ele tem que ser bom. Se ele é capaz de tudo, ele é capaz de fazer inclusive o mais difícil. E o mais difícil é ser bom. Larga, chega! Não, eu tenho que protegê-los. Como? Sendo igual a ele? Sendo mais forte do que ele. Então seja forte. Seja bom. Ele é muito bom, porque ele é capaz de ser bom. E ao mesmo tempo, ele se apaixona pela Lois Lane, outro personagem super importante na história do Superman. A Lois Lane é uma pessoa comum, mas ela é uma repórter investigativa. Ela se mete no meio de terrorista, catástrofe natural, super vilões, terroristas, outros problemas, mesmo podendo ser afetada. Isso significa que ela tem coragem. É um pouco mais fácil para o Superman fazer tudo isso. Mas com uma pessoa, ainda mais uma mulher, que tem toda essa coragem, é uma coragem que inspira o Superman. Se nem ele, que é tão super assim, tem tanta coragem, ele reconhece esse valor nela e sempre vai ser esse o motivo de ele se apaixonar por ela. Clark. Só um minuto, Lois, Está escrevendo o quê? Então, esses personagens humanos são muito importantes no nosso super-homem. Outra coisa que é muito importante no nosso super-homem. O Jerry Siegel, ele teve seu pai morto durante um assalto. Quem já teve a sua vida na mão de outra pessoa? Quem já sofreu um assalto numa armada sabe o quanto você é impotente, tem capacidade de fazer nada. Como seria bom se alguém te resgatasse? Um dos poderes do Superman é a superaudição. Então, até essa parte do medo do autor, ele colocou no seu herói. Ele vê até hoje, mais de 75 anos, ele tem tudo que a gente reconhece como sendo bom. Ele tem algo que o criador dele precisava. Talvez a gente não precise de um símbolo de herói, mas o criador do Superman precisou. E, para mim, a maior demonstração de poder do Superman está na HQ Grandes Astros, que é a minha favorita. Aqui, bem nessas páginas. Um herói superpotente, uma pessoa impotente. A pessoa, quando pensa nesse tipo de coisa, acha que não pode fazer nada da vida. Uma pessoa capaz de fazer tudo mostra o quanto ela é forte. Uma pessoa capaz de fazer tudo mostra quanto uma pessoa que se sente capaz de fazer nada, o quanto ela pode ser forte. Se isso não é herói pra você, eu não sei o que é. Isso fazendo bem. Inclusive, por isso que nossos heróis, ou mesmo a versão Prime deles, não matam. Vou falar aqui agora com vocês. Já fui a favor da pena de morte, não sou. Normalmente, se você pega alguém de linha um pouco mais conservadora, ou até mesmo liberal, vai ser a favor da pena de morte. Por isso, assim como o Superman, assim como o Kant, eu não sou a favor da pena de morte. Até porque se você for conservador de verdade, pra você só ter o direito de dar e tirar a vida. Não vai ser nem a favor do aborto, nem a favor da pena de morte, em tese. Mas voltando. A pena de morte, ou matar, é o mais fácil. Qual a maneira mais fácil de se livrar de um mal? Uma coisa. Então você prender, mesmo que não tenha mais solução, difícil. É difícil uma operação da Polícia Federal para desmantelar a rede de comando. É difícil. E às vezes por preguiça ou covardia, pensa nesse tipo de coisa. Então o nosso Superman não mata. Até porque o mais fácil seria ele resolver tudo dessa forma. E se você tivesse poderes, provavelmente você seria assim.
Basta para você não ter mais limites. Basta o Injustice, por exemplo. Os Frank passam pela pior coisa possível. Perde a Lois Lane e ainda perde a sua cidade numa bomba atômica. E aí ele vai lá e fala, uma morte. Só o do Coringa. Só uma morte. Inclusive, o mesmo acontece com o Batman, mas eu vou falar no próximo vídeo disso. Uma morte. Depois ele vê que algumas pessoas acabam idolatrando o Coringa. Sim, existem pessoas no mundo real que idolatram coisas muito ridículas. Eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo. O filme tava bom demais. Aquele filme do Coringa. Assistindo e entendendo cada vez mais as atitudes daquele rapaz. E ficou nítido que ninguém enxerga a lágrima do palhaço. Simplesmente é um produto do que os bilionários de Gotham City fizeram com a cidade. Quero que as pessoas me entendam. É por isso mesmo que vou matar todos neste auditório. Já que não vai fazer falta. Tem pessoas que vão idolatrar criminosos porque acham que se o mundo é ruim, quem faz mal no mundo é bom. Pessoa totalmente imbecil. Basta um. Depois, adoro, eles não têm solução, eles não vão aprender. Basta mais uma cena dessas. You're gathering in his name? Fascist! You have no right! Come on! Joker was all about freedom! He's a fascist! Que embora eu esteja usando cenas da animação, que é muito ruim, é só porque ficar passando página é mais chato, tá? Vai pelos quadrinhos. Ali na animação tem coisa que dura 1h40, que nos quadrinhos são 5 anos pra acontecer, tá? Enfim, então basta aqui. Por que não tirar um ditador cruel do poder? Por que não tirar outro? Por que não passar por cima de uma lei? Tá? Por que não passar por cima de outra? Então basta passar por cima de uma lei. Basta passar por cima de uma vida e você vai poder passar por cima de toda a lei de todas as vidas. Na filosofia, nós vamos tratar do juízo hipotético. Você faz algo porque tem hipótese de ganhar algo com isso. Se eu ajudar essa pessoa, eu ganho algo com isso. É hipotético. Se eu fizer isso, se eu tô com vontade de cometer um crime, tem hipótese de eu ser punido? Se eu cometer um crime, tem a chance de eu ser punido? Então não é uma hipótese que você está trabalhando. Isso é o juízo hipotético. E o juízo categórico, que é você fazer as coisas sem uma retribuição e porque sim, porque é bom, que você sabe que é bom. Por exemplo, por que o Superman salva a gatinha em cima da árvore? Poxa, o cara tem poder para destruir um meteoro com fogo. Por que ele não vai fazer o gatinho em cima da árvore? Por que ele não vai ser o super escoteiro? Se ele pode, por que ele não vai fazer? Ele precisa ganhar algo com isso? Existe um ditado no meu mundo. O mal só triunfará sobre todas as coisas se o bem não se manifestar, senhor presidente. Para você é fácil ser corajoso, mas a maioria de nós não é à prova de balas. Senhor, eu enfrento seres mais poderosos do que eu o tempo todo. Pode fazer o mesmo. A idade de fato é você fazer até as coisas pequenas e as grandes sem precisar ter algo em troca. Sem precisar justificar o porquê fazer o bom. O bom precisa de justificativa. Se não é uma hipótese, você pode ganhar algo com isso ou você pode ser repreendido por isso. O bom não precisa nem de motivos para ser bom. Eu vou esconder meus poderes e ser um cara normal vivendo um dia normal a partir de agora. Desaparecido. Mesmo com todos os motivos para ser ruim, você acaba sendo bom. E, enfim, fica de ensinamento que boa vontade é você fazer algo mesmo contra a sua preguiça, mesmo contra a sua covardia, e sem querer nada em troca. O Superman nunca vai ganhar nada em troca da Terra, mas faz algo bom. Ele tem esse símbolo de que o bom é possível o bem. Aliás, eu tô confundindo as palavras bom e bem, explico mais esse vídeo aqui sobre a maldade. Tá? Não vamos se apegar à gramática e sim no seu significado. E para você, o que significa o bem? Como eu disse, vou deixar 2 vídeos aqui para vocês. Um sobre mitologia, para refletir um pouco mais sobre os heróis antigos. Vamos recomendar esses 2 vídeos, que acho que vão fazer muito sentido com esse. Tanto da mitologia para você entender o início dos heróis, ou, se você preferir, entender como são as histórias. Porque os grandes heróis precisam sacrificar, ou perder alguma coisa. Como que eles superam isso? Se superação, você não tem algo grande, né?
Enfim, a escolha é sua, como eu sempre digo. Pense só. É feio usar a violência como solução e isso assustou eles. Isso me assustou também quando decidi cruzar essa linha e fazer o que você faz. É tão fácil. Raiva, violência. Os sonhos nos salvam. Sonhos nos fortalecem e nos transformam em alguma coisa melhor. Pela minha alma. Eu juro que até que meu sonho de um mundo com dignidade, honra e justiça se torne realidade para todos nós, eu nunca vou parar de lutar. Nunca. Ouçam, pega a reação da multidão. Perry adora multidões. Se você me assustar assim de novo, eu mato você. Olha, se eu me assustar assim de novo, a combinação.